Fala Big Player, trazendo então agora mais uma estratégia que eu falei para vocês, que é mais focada em gráficos, sem indicadores, sem nada, para a gente poder entender um pouco mais o funcionamento do gráfico, para aí sim vocês começarem a operar aí usando indicadores, usando os seus setups para somar. É isso que você tem que fazer, somar a sua análise gráfica, somar aquilo que você enxerga no gráfico, e o uso de indicadores para te dar aquela força a mais para você poder começar a operar cada vez melhor. Então, se você já gostou desse assunto, eu já peço a você que dá aquela sapecada aí no dedo no like, esse like nos ajuda demais. Se você tiver no smartphone, depois do like ainda dá para dar uma hypada. Se você hypar esse vídeo, eu vou ficar muito satisfeito, beleza? Então, direto ao ponto, já aqui na nossa tela, para mostrar para vocês o que é a estratégia do candle de força, tá? Então, moçada, o candle de força nada mais é, eu vou tentar desenhar aqui para você, e para desenhar esse padrãozinho aqui de candle, você precisa entender um detalhe. Vou colocar aqui o meu point fix. Então, o candle de força, o que ele é? Por exemplo, vou colocar um candle de força vermelho aqui, deixa eu colocar aqui o desenho da caixa. Então, o candle de força vai ser mais ou menos isso aqui. É um candle que normalmente ele não tem nenhum pavio, ou se tem pavio, o pavio dele é algo curtinho assim, ó, um paviozinho assim, um paviozinho assim. Isso aqui é um candle de força. Só que um candle desse solto em qualquer lugar, ele não significa absolutamente nada. Então, quando você vai ter que, para você fazer essa estratégia bem feita, você vai ter que observar que, além dele ser um candle de força, ele tem que ser maior do que os últimos 5 candles que passaram. Então, ele tem que ser maior do que os últimos 5 candles que já passaram. Se isso acontecer, né, se ele for um candle de força vermelho, igual o caso aqui, você vai simplesmente colocar a sua base de venda aqui nesse rompimento, certo? E o seu, né, desculpa, aqui tem que ser verde. Aqui é onde você vai vender, né? Então, vou colocar aqui a venda de verde. E aqui em cima vai ser o seu stop loss. Então, você vai colocar o stop loss aqui em cima, vai vender aqui, e o seu alvo, você vai colocar isso aqui 2-1. Você vai fazer uma projeção de 2 vezes esse range. Para isso, a gente tem uma ferramenta, né? Que é a ferramenta risco-ganho, que é essa risco-ganho aqui, ó. Logo depois da ferramenta resistência, tem a ferramenta risco-ganho. Você vai colocar ali qualquer jeito aqui na sua tela, se não tiver configurada igual a minha, tá? Vai clicar 2 vezes nela, tá? E vai colocar aqui, ó, o seu start de verde, o seu stop de vermelho, e depois vai vir nas propriedades e vai colocar o seu stop igual a 1, que você está arriscando uma vez para ganhar 2 vezes. E como você quer ter uma marcação de parcial, você deixa marcado parcial igual a 1 também. Ou seja, a parcial é 1-1 e a final é 2-1, tá? Fez isso, o que você faz? Você aplica e depois você define como padrão. Clica nesse botão que você não vai precisar mais fazer essa marcação aqui, tá? Ela já vai ficar padrão para você, beleza? Feito isso, dá ok? E só lembrando que se for para casos de venda, tá? Esse padrão de risco-ganho, você vai ter que pegar o risco-ganho e pegar de baixo para cima, tá? Aí você vai ter o padrão 2-1. Se for para compra, você vai ter que pegar o padrão no risco aqui, ó. Olha o candle de força aqui, e esse candle de força vai ter que ser, né, de cima para baixo para você ter compra, né? Então, compra de cima para baixo, venda de baixo para cima. Beleza? Show de bola? Então eu vou passando aos poucos aqui e a gente vai identificar candle a candle. Qual que é a vantagem do candle? Quando o mercado dá aquela osciladinha, né? Dá tempo de você dar uma olhadinha para trás e perceber se ele é maior do que os 5 candles anteriores e se ele é dentro daquele desenho, né? Se é um candle de força. Então, começou o dia aqui, vamos dar aqui o primeiro candle. Pá! Primeiro candle, com relação a todo o mercado, é lógico que isso aqui é um gap, mas isso aqui, você acredita que isso aqui é um candle de força? É lógico que é mais complicado logo na abertura do mercado, mas, né, é um candle de força, então ele é um padrão de baixo para cima, um candle de força vermelho. Vamos ver o que acontece? Primeiro candle de força, pá, bateu, já pegou ali o seu alvo, né? Então, de cara, no primeiro candle, como teve um candle de força ali maior do que os últimos candles que vieram para trás, a gente já obteve sucesso. Opa, Gurgel, mas aí agora eu tenho um outro candle de força que também é maior do que os meus outros 5. E aí, o que eu faço? É muito legal você observar também o tamanho desse candle, porque o stop para esse candle aqui, ó, seria de 600
e poucos pontos. Então, é muito legal você levar isso em consideração, porque pode ser que você fique com um risco-ganho muito elevado, tá? Então, talvez apareçam outros candles de força ali um pouco maiores, ou então um pouco menores, desculpa, para você poder fazer a sua entrada. Mas vamos ver se ele funcionaria? Eu não colocaria nessa com stop de 600, mas vamos ver o que acontece, ó. Ele já rompeu meio esquisito, né? Ó, e já começa a voltar. Ou seja, não rompeu lá, não adiantaria nem você tentar. É melhor esperar um outro candle melhor. Então, aqui, ó, por enquanto eu não tenho nenhum outro candle aqui que é maior do que os meus últimos 5. A gente dá sequência. Opa, outro candle. Não, ele está retornando aí. Opa, agora eu tenho um candle já retornando. Opa, agora eu tenho um candle grande. Mas esse candle não é maior do que os últimos 5. Ó. 1, 2, 3, 4. Se tivesse mais um, seria importante esse candle? É um candle legal, hein? É um candle legal. Vamos marcar ele. Ele não está regindo todas as nossas normas, mas vamos marcar ele só para a gente ver se essas normas realmente fazem diferença. Então vamos lá, ó. Pá, pá, pá. Viu como é que as normas fazem diferença? Ele não rompeu a mínima. Então tem que ser menor do que os últimos, tem que ser maior do que os últimos 5 candles para você marcar, tá? Então siga essa ordem. Então beleza, ó. Tenho 3 candles aqui, vamos ver. Olha que vai ser o candle de força. Por enquanto nada, por enquanto nada. Esse está mais forte um pouquinho, mas também deixou muito pavio. Nada a fazer, nada a fazer. Opa, esse aqui já é um candle um pouco melhor. E repare, ele é um pouco maior do que os outros candles. Então esse candle aqui, ó, esse aqui é maior do que esse, que é maior do que esse, e é um pouco maior do que esse aqui, ó. Então esse candle aqui já é um candle que eu posso plotar aqui um 2 para 1 nele. Vamos ver? Vamos ver o que acontece? Vamos lá, vamos lá. Opa, não rompeu no segundo, esquece, mas ele não pegou ali a sua ordem. Então você simplesmente descarta. Normalmente o segundo já tem que pegar. Não pegou? Tchau para ele, tá bom? Então vamos lá, mais um, 2. Por enquanto a gente só fez uma entrada e nada, nada. Opa, mais um candle de força. Ele é maior do que esses outros aqui? Ele é maior do que esses outros aqui. Então vamos lá. De novo, a gente projeta ele aqui, seu stop lá em cima, a sua entrada aqui. Vamos ver? Pá. Tinha que ter rompido o segundo. Não rompeu, já fica mais difícil. Mas vamos ver se ele vai dar ainda. Ó, ó. E foi lá e buscou a estratégia 2 para 1. Quando ele não rompe de cara, ainda dá. Igual você viu aqui que ainda dá. Mas fica um pouco mais complicado, né? Você pode ficar um pouquinho, dependendo do formato dos candles que forem aqui, tá? Esse caso aqui deu certo, teve o rompimento e ele vai buscar lá o seu alvo. Beleza. Fizemos 2 entradas aqui, 2 ele simplesmente não pegou a nossa entrada, que a gente fez aqui de exemplo, tá? E a outra, uma não foi muito de exemplo, o candle realmente era um pouco maior, ele não pegou a ordem para poder entrar, e aqui o que ele pegou, as 2 que ele pegou a ordem, ele deu bom, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência. Então vindo aqui, ó, outro candle grande. Opa, esse candle já deu uma quebrada, né? Naquele candle grande, então a gente começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, nada de candle bom, vamos mais uma. Mais uma. Opa, aqui eu tenho um candle, deixa eu ver, esse aqui é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse, e que é um pouco maior do que esse. Esse aqui serviria para a gente. Ainda está rompendo uma região de fundo, um fundo mais básico aqui. Não seria um fundo, bem que esse fundo que ele já voltou, já foi daqui, né? Então vamos dar uma olhada? Esse aqui, se a gente projeta, vamos lá, vamos projetar, vamos ver se ele quebra. Ainda não quebrou? Não quebrou. Então não, nada a fazer. Beleza? E tchau. Oh, não, ele quebrou aqui. Então não daria certo, porque isso aqui é um fundo válido, né, galera? Também, ó. Eu marquei errado aqui, ó. Isso aqui é porque é um fundo válido, ó. Então, pelo amor de Deus, né? Comprar fundo é fria. Então, comprar fundo, vender fundo válido é fria, desculpa. Foi mal aí, porque eu não tinha visto que ele dava um fundo certinho ali, por isso que ele deu erro. Então, vamos lá. Vamos embora, tem que levar isso em consideração. Primeiro candle, opa, outro candle de força. Agora ele já testou o fundo, hein? Só que ele é menor do que os outros aqui, ó. Tem candle maior do que ele, então não adianta. Então, vamos mais um, mais um, mais um, mais um. Opa, outro candle de força. Esse é maior do que esse, mas não é maior do que esse. Então, não adianta. Então, mais um, mais um, mais um. Nada. Opa, um candle de força. Esse sim é maior do que todos eles. Então, aqui, ó, tem que dar uma olhada também no tamanho do stop, tá? Então, tem que dar uma olhada no tamanho do stop. Vamos ver que stop é esse? Que tamanho de stop é esse? É um stop bem considerável, de 510 pontos. Mas vamos ver se ele dá. Ó, 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 ó. Não deu.
Candle muito grande, eu falei com vocês, não vai, porque candle muito grande. O ideal é 300, 350, nessa casa aí 200, 250 pontos, 300, 350, estourando. Mais do que isso, o risco fica muito alto, galera. Então não vai funcionar direito, beleza? Então vamos para cima aqui para a gente ver, ó. Tem aqui um candle de força, com isso a gente acabou perdendo, porque tinha um candle de força aqui maior, ó. E esse candle aqui, ó, nessa brincadeira, foi o que a gente deixou de fazer, ó. E esse aqui, ó, já pegou parcial, e vamos ver se ele vai pegar a final. Ó, pegou a final, tá? Então a gente vacilou, porque a gente quis marcar aquele para mostrar para vocês, e o candle realmente, que era o maior de todos aqui dos últimos 5, era esse candle vermelho aqui, e ele sim pegou o 2 para 1. Vamos mais? Vamos dar aqui uma ida. O que eu quero mostrar para vocês com isso aqui? Não é para você usar só isso, tá, galera? Pelo amor de Nossa Senhora. O que eu quero é que vocês peguem o setup de vocês, ou eu já tenho um setup validado, o gel e tal, e aí eu estou pegando mais uma coisa que funciona muito no gráfico de candle, tá? Você pode jogar isso aqui por 1 minuto, por 2 minutos, porque nos 5 minutos para cima, isso aqui já vai começar a ficar com o stop muito caro, tá? Então o ideal é 2 minutos e 1 minuto, 2 minutos ou 1 minuto, isso aqui vai funcionar muito legal para você. Então vamos lá, pegamos esse aqui, ó, esse aqui também é um candle maior do que esse. Então, esse candle aqui ele ainda pode dar continuidade porque ele está rompendo aqui, ó, aquela nossa região. Agora tem que ter cuidado disso aqui não ser um falso rompimento, né? Vamos ver? Porque é bem perigoso, região de fundo válido, bem perigoso isso aqui ser um falso rompimento. Vamos ver se é um falso rompimento. Ó, viu? Ó? Esse é o famoso trap, tá? Então, isso aqui é uma armadilha. Então, tem que tomar muito cuidado com fundos válidos, ainda mais fundos testados. Dizendo isso aqui nada mais é do que uma armadilha. Então, ele me joga um trap, que eu passei para vocês no vídeo passado, só que em gráfico de renko. Isso aqui é um trap ainda com um candle de força. Então, o que acontece? Esse candle aqui, ó, ele é passivo de você pegar e gerar para ele aqui um risco ganho 2 para 1. Bora ver se ele vai dar o trap? Bora ver se ele vai dar o trap? Bora ver se ele vai dar o trap, olha só, trap lindo, 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 pegou o 2 para 1. Aí sim a gente une aqui a estratégia que eu passei para vocês no vídeo passado no gráfico de renko com essa aqui, para você entender muito bem como é que isso aqui funciona, tá, galera? Então usem, testem isso aqui dentro do operacional de vocês, que vocês vão ver que vai melhorar bastante aí o seu operacional, vai dar muito mais visão também de você ter o time correto do momento de você entrar. Gostou? Se você gostou, dá aquela sapecada aí no dedo no like, vamos para cima e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, galera.